Olá, meu amigo, minha amiga! Mais uma aula aí sobre peças práticas profissionais para contribuirmos com a evolução que você precisa para se tornar delegado de polícia ou delegada de polícia. Hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais prática, uma abordagem voltada para a resolução de uma peça prática profissional, e isso você tem que já ter a noção porque poderá ser aplicada também em uma dissertação. Por exemplo, a prova de São Paulo, que possui uma dissertação dentro do contexto temático, lá da segunda fase para delegado de polícia, você, e muitas das vezes, vai poder utilizar algumas sistemáticas que nós vamos aplicar aqui hoje na sua dissertação, por exemplo, na prova de São Paulo. O contexto de estudo de peças práticas, ele tem que ser sempre analisado da seguinte ótica. A peça prática profissional, em verdade, ela é uma questão discursiva, muitas das vezes traduzida em uma peça prática. O que o examinador quer, por exemplo, é que você saiba debater algum tema, que você saiba indicar para ele que você domina determinado segmento temático, seja ele de direito penal, seja ele de processo penal, e ele cobra isso através do formato de uma peça prática. Às vezes o aluno fica muito engessado pensando que a peça prática profissional é eminentemente processual penal, e não é. Eu tenho aspectos inerentes ao processo penal, mas eu tenho aspectos também inerentes ao direito penal que eu tenho que demonstrar para o examinador. Tudo bem? Então, essa perspectiva é uma das perspectivas principais de análise. Bom, eu tenho um problema, esse problema eu vou ter que traduzir ele através de uma peça prática. Tudo bem. Mas essa peça prática é local de demonstração de conhecimento. Não é somente estruturar ali um esqueleto e simplesmente colocar aquilo com o formato de uma peça prática e fim de papo. Não. Eu tenho que saber que vão ser abordadas questões teóricas que estão ali subliminares dentro de um problema, e eu vou ter que saber lidar com aspectos do direito penal quanto aspectos do processo penal. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então. Eu trouxe aqui uma questão que caiu no concurso de delegado de polícia do Ceará, Banca Vunesp, inclusive é a banca que fará o concurso de delegado de polícia de São Paulo, para que você tenha uma ideia de cobrança aí do examinador aqui no campo da peça prática profissional. Então vamos lá. Olha lá o que o examinador trouxe para nós. Banca Vunesp 2015, delegado Ceará. No dia 10 de outubro de 2014, às 21 horas, a viatura de patrimônio 22356 da Polícia Militar foi acionada para atender um início de tumulto na Avenida Beira-Mar, altura número 3.800. Os soldados Francis e Deodato, ao chegarem ao local, encontraram alguns populares que, se dispersaram, mediante a chegada dos policiais, se dispersaram, restando Anita Medeiros e Renato de Oliveira, contido pelo policial Francis, ao tentar se evadir em razão dos gritos de foi ele que matou meu pai, pronunciados por Anita. Então, o que a gente tem aqui? A polícia militar foi acionada, eu tenho já os personagens. Então, os personagens, eles devem ser destacados porque eu vou usar esses personagens no contexto da minha peça prática profissional. Quem são os personagens? Então, eu tenho Anita e eu tenho Renato. Renato já em uma possível prisão-captura. Ah, professor, é flagrante? Não sei. Você tem que avaliar. Uma presente prisão-captura ou algo do tipo. Então, Renato já está contido pelo policial militar Francis. Quando que foi isso, professor? 10 de outubro de 2014. Ele matou meu pai. Bom, então já falou em morte. Se já falou em morte, eu tenho alguns cenários. Ou foi homicídio, ou foi um possível latrocínio,
ou foi uma lesão corporal seguida de morte. Uma tortura seguida de morte? Muito raro acontecer dentro desse contexto de uma peça prática profissional. Pode acontecer? Pode. Mas eu já tenho que saber quais os crimes geradores de morte. Tudo bem? Então, dentro desse contexto, eu já separo mentalmente quais os crimes inerentes à morte, já numa primeira leitura, hein? Então, a leitura do problema ela é vital para depois nós levarmos isso para dentro da peça prática. As partes foram conduzidas ao plantão do 8º Distrito Policial, então a delegacia é fundamental, porque em qualquer peça prática você deve citar a unidade, se você tiver esse dado no problema, e aqui é um ponto muito importante. Meus amigos, observe que a leitura dos fatos é uma leitura grande, uma leitura extensa. Olha aqui, ó. Você não pode inventar fatos na sua peça prática profissional. Professor, mas eu pensei isso. Não, você não está ali para pensar sobre fatos novos. Você está para pensar tecnicamente o que fazer com aqueles fatos apresentados e não sobre fatos novos. Tá? Você não vai fazer conjecturas ali dentro do seu problema, de maneira nenhuma, dentro da sua peça prática profissional. Até porque aqui, nesse caso concreto, o problema ele é bem farto de narrativas. Então, você já vai construir, claro que vai desenvolver o seu poder de síntese, para que você, então, consiga redigir da melhor maneira possível. Olha lá, 8º Distrito, ocasião em que a Anitta relatou que em 5 de setembro, então, no dia 10 de outubro, cerca de 35 dias após, ela reconhece o Renato, sendo que no dia 5 de setembro, o que aconteceu? Ela estava com o pai. Quem é o pai? É a vítima. Então, a vítima também tem que ser destacada, Alfredo Medeiros, no carro da família, dirigido por ele, e por volta das 22 horas, ao pararem o sinal vermelho na Avenida Bernardo Manuel, esquina com a Rua Cristo Redentor, foram abordados por Renato, que anunciou o assalto e mandou que ambos saíssem do carro. Assustado, Alfredo fez um movimento imediato para tirar o cinto de segurança, quando Renato disparou a arma de fogo. Então ele, ao invés de levantar a mão, falou, olha, eu vou retirar aqui o cinto, né? A vítima, na hora do susto, né, foi abordado, foi tentar tirar o cinto para sair do veículo e logo foi alvejado, né, sendo vítima aí, em tese, de um latrocínio. Então nós temos aqui que não foi um homicídio, até onde nós sabemos. Está falando aqui numa execução, Alfredo era desafeto do Renato, não falou nada disso. Está falando em abordagem para fins de roubo. Pronto, eu já contextualizo isso no campo do direito penal, no campo do direito material. Fechou? Atenção para isso aí, hein? Que mandou ambos sair. Se assustado, Alfredo fez um movimento imediato para tirar o cinto quando Renato disparou a arma de fogo que apontava todo o tempo para Alfredo. O tiro acertou a cabeça do pai de Anitta, que morreu na hora. Renato, antes de fugir, pronto, aqui é o dado para fechamento. Antes de fugir, ainda pegou o celular que estava no bolso da camisa de Alfredo. Vejam, você tem que lembrar lá do momento consumativo do latrocínio. Em que pese o latrocínio ser um crime contra o patrimônio, o roubo seguido de morte, e essa morte é advinda de violência, ser um crime contra o patrimônio, o que decide se é consumado ou tentado esse latrocínio não é a subtração. Não é a subtração de bem, mas sim a morte. A morte de alguém dentro do contexto do evento roubo. Isso você tem que ter muito claramente. Ainda que ele não tenha subtraído o telefone celular, mas ele anunciou o roubo, já era um latrocínio na forma consumada. Atenção para isso, hein? Nesta data, ao sair de uma feirinha de artesanato, então que data? Na data de 10 de outubro. Anitta avistou Renato em meio a um grupo de pessoas que parecia usar drogas, reconheceu e começou a gritar para que alguém o detivesse, quando então algumas pessoas o seguraram até a polícia chegar. O boletim de ocorrência havia sido registrado nessa unidade policial, na 8ª delegacia.
mas o apuratório penal não havia sido deflagrado ainda, ou seja, não tinha inquérito policial. Isso para nós é importante, por quê? Em razão do momento. Então, aqui nos traça a ideia de momento. Se fala que já tem um inquérito policial com inúmeras oitivas, que já foi cumprida uma busca e apreensão, que já foi realizada uma série de diligências, nós teríamos uma perspectiva inerente a uma possível prisão preventiva. E a gente vai entender isso com relação à linha do tempo. Então, você tem que saber em que pé está essa investigação. Essa investigação não foi instaurada ainda no inquérito policial. A prisão preventiva já é uma prisão já de finalização de ideias, a não ser se estivermos, por exemplo, diante de um contexto de violência doméstica em que houve um descumprimento de uma medida diversa da prisão, uma medida cautelar diversa da prisão, por exemplo, como uma medida protetiva de urgência. O momento para nós é vital. Olha como é que a gente já vai da leitura do problema, já elaborando tudo isso para na hora de acertar a peça e redigir corretamente, você vai estar com tudo isso muito bem sedimentado. Então, o momento é um momento embrionário, um momento inicial. Aí, dentro disso, o Renato veio à delegacia, ele foi levado à delegacia. Ele está preso, professor? Não, ele foi levado à delegacia para fins de oitiva, para saber o que é isso aqui? O que está acontecendo? O Renato, ao ser interrogado, e aí aqui a expressão fala interrogatório, então já entenderam que já havia aqui um indicativo de que poderia ter algo aí. Negou ter cometido qualquer crime, bem como qualquer envolvimento com drogas. Não soube ou não quis informar seu endereço residencial, afirmando que dorme nos locais onde faz bicos, como pintor, pois não tem emprego fixo. Então, ele não tem residência fixa e nem emprego fixo. É isso que essa narrativa aqui quis nos dizer, exatamente isso. Ele não tem nem emprego fixo, nem residência fixa. A mãe dele, a Maria de Oliveira, ao saber da detenção do filho, Renato compareceu à delegacia e garantiu, ele é inocente e ele mora com ela. E ele é viciado em drogas, porém não é ladrão. Ela fala, ele é viciado em drogas. A mãe falando, ele mora comigo. Mas ele já no interrogatório fala que não mora com a mãe, que ele não tem residência fixa e que não tem emprego fixo. A pesquisa, olha só, o que você já tem que listar aqui? Veja, até aqui, senhores, porque isso vai nos ajudar muito. Até aqui, veja, esses dois primeiros parágrafos, nós temos a narrativa dos fatos. Mas que fatos? Os fatos in natura, os fatos propriamente ditos. O que aconteceu, ela gritou, como foi, né? Eu diria até aqui, vamos estender até aqui, até esse terceiro parágrafo. Os fatos in natura. O que de fato aconteceu. A partir desse parágrafo do boletim de ocorrência, eu tenho questões ainda fáticas, porém, já um desdobramento inerente às diligências. Isso aqui é muito importante, porque é o elo entre fatos e fundamentos. Bom, o que eu tenho com relação a esse fato? Eu já sei o que houve. Pela narrativa da Anitta, pela narrativa dos policiais militares que foram ao local, o Francis e o Deodato. Eu tenho a narrativa lá de setembro e eu tenho a narrativa de outubro. Fatos in natura. Aqueles fatos que realmente o que aconteceu. A partir de então, eu tenho as providências que foram adotadas. Essas providências estão entrelaçadas ainda dentro dos fatos.
Então, eu tenho boletim de ocorrência registrado ou ainda carece ser registrado? Eu tenho boletim registrado. O Renato foi levado à delegacia, ele foi o quê? Interrogado. A mãe dele, a Maria de Oliveira, ela compareceu à delegacia? Compareceu. Então, em tese, eu devo ter uma oitiva da Maria de Oliveira. Eu ainda tenho uma pesquisa sobre antecedentes criminais do Renato que indica que ele já cumpriu pena por tráfico de drogas e que ele foi posto em liberdade em dezembro de 2020 e 2013. Esse inquérito foi instaurado? Bom, eu tinha um boletim. Olha como é que eu consigo separar, mas numa leitura atenta, numa leitura ativa. Eu tenho, então, os fatos, o que de fato aconteceu. Aqui o que seria, por exemplo, relatado por uma reportagem jornalística, por exemplo. Lá no dia tal aconteceu isso, né? A filha gritou, reconheceu o algoz do seu pai, fato que aconteceu, como que se deu, ok. Agora, aqui eu tenho o campo técnico, o campo inerente ao delegado de polícia. Foi registrado o boletim de ocorrência, foi ouvido o Renato, a Maria de Oliveira, que é a mãe do Renato, foi ouvida, pesquisa de antecedentes criminais já verificou que ele, por exemplo, já cumpriu uma pena pelo crime de tráfico. Veja que isso não vai sair, raramente vai sair isso numa reportagem, por exemplo. Então, aqueles fatos in natura são os fatos postos e esses fatos foram apresentados ao delegado de polícia. Aí eu tenho a portaria inaugural. Esse inquérito, então, foi instaurado. Lembra que o inquérito ainda não tinha sido instaurado? Aí eu tenho quem? As declarações da filha, de Maria Oliveira, o auto de reconhecimento. Opa! Então eu tenho reconhecimento pessoal do Renato, o interrogatório e o indiciamento de Renato. Tudo isso no bojo do inquérito policial. Vou até colocar de verde aqui para você visualizar bem. Olha lá. Então aqui eu tenho o que de fato aconteceu. E aí, esse fato chega a você, delegado de polícia responsável pelas atividades de polícia judiciária, para que você redija a peça processual adequada à continuidade das investigações do crime que vitimou Alfredo Medeiros. Primeiro, você já contextualizou tudo isso. Olha que a banca fez até um resuminho para você do que já tem dentro do inquérito. É um inquérito novo? Aqui é o detalhe. Olha lá, o IP é novo, e quando eu digo novo, é recém-instaurado, ou esse IP já tem outras diligências. Por exemplo, já tem a arma apreendida, foi cumprida a busca e apreensão na casa da Maria de Oliveira, foi cumprida a busca e apreensão em um dos locais onde o Renato trabalha, a arma está apreendida. Não fala sobre isso. Veja que o inquérito ainda fala sobre diligências preliminares, em que pese ele já ter sido indiciado porque ele foi levado à delegacia. Senão, ele não teria sido indiciado. É um inquérito recém-instaurado. A prisão temporária é uma prisão inerente a um início de investigação. Tem que ser imprescindível para o esclarecimento daquele fato. E a prisão preventiva, professor, é uma prisão já quando o inquérito já está pronto para ser concluído. Essa é uma visão que você tem que construir. Aqui entra a ideia de momento, que eu tracei lá em cima. Momento. Momento desse inquérito. Tranquilo? Olha que interessante, então, para você construir o raciocínio. Então, vamos lá para que você visualize uma perspectiva de resposta. Primeira ideia. Excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, Ceará. Se falasse ali em plantão, alguma coisa do tipo, você poderia mencionar. O que você tem que saber aqui?
Então, quando a gente fala do endereçamento, que é esse endereçamento da peça, você primeiro tem que saber qual peça você vai estruturar. Pelo momento trazido no problema, eu vejo, na minha ótica, que nós estamos diante de um caso de prisão temporária. Prisão temporária para ter maiores elementos probatórios, eu vejo que é imprescindível para a investigação, e aí nós vamos saber o que é sobre essa prisão temporária, se há o aspecto do cabimento. No campo e aí é o campo da adequação também. O campo da adequação, eu vejo que no momento proposto é a medida mais adequada. Vamos saber se tem cabimento ou não. Para saber se tem cabimento ou não, eu tenho que lembrar dos regramentos da prisão temporária. Se eu não lembrar dos regramentos da prisão temporária, eu vou ficar em dúvida. E aí, qual o regramento? Bom, lá tem um rol, e um rol taxativo de crimes. Não cabe prisão temporária para qualquer crime. Só cabe prisão temporária para alguns crimes. E, com certeza, nós temos lá a previsão legal do roubo seguido de morte em razão roubo qualificado pela morte, que é o latrocínio. Só que aqui eu já tenho que contextualizar no campo da adequação o que, hein, prof? Que essa prisão temporária tem que estar ligada também à ideia de crime hediondo. Por quê, professor? Porque você lembra que o prazo da decretação da prisão temporária em sede de crime hediondo é diferente da lei da prisão temporária. Vamos lá, vamos estabelecer aqui para você visualizar, para nós, então, realizarmos uma adequação daquilo que você deve saber. Olha, vou colocar aqui para você na tela a lei de crimes hediondos e a lei de prisão temporária, tá? Só para você estabelecer diferenças estruturais. Vamos lá. Olha que interessante, meus amigos. Dentro da lei de prisão temporária, você tem todo o regramento da prisão temporária e aqui nós temos um rol taxativo. O inciso 3 do artigo 1º fala: quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Olha aqui, olha o roubo, então, presente aqui, em especial o parágrafo 3º, que é o nosso latrocínio do caso proposto no problema. Tudo bem? Aqui tem todos os regramentos da decretação, contudo, o prazo na lei 7960, que é a lei de prisão temporária, é de 5 dias. Contudo, 5 dias podendo ser prorrogável por igual período, né, que é por mais 5 dias. Porém, no caso concreto, você tem que dominar que nós estamos diante de uma prisão temporária em relação a crime hediondo. Prof, então o que eu tenho que delimitar? Lei de crimes hediondos, a Lei 8.072, são considerados hediondos os seguintes crimes. E aí nós vamos lá para a perspectiva toda alterada pelo pacote anticrime, que você tem que estar muito atento. O pacote anticrime, então, fez uma alteração muito expressiva na lei de crimes hediondos. Por exemplo, hoje o furto com utilização de explosivo, aquele furto qualificado com utilização de explosivo, é considerado crime hediondo. E o roubo, olha aqui, o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte é crime hediondo.
inserido pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, que alterou boa parte da legislação, tanto no âmbito penal, processual penal e das legislações extravagantes, que é o caso aqui da Lei 8.072. Bom, diante disso, o que eu tenho que saber sobre o regramento dessa prisão temporária em sede de lei de crimes hediondos? Toda a ideia de crimes hediondos está estabelecida na lei, e aí o examinador ele vai querer arguir de você exatamente o detalhe inerente a todas as perspectivas de você saber como traçar essa visão para não errar numa questão de prova. Observe. Quando eu traço aqui, eu vou fazer a leitura para você, para que você tenha a ciência do que nós estamos falando. O parágrafo 4º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072, ela nos estabelece que a prisão temporária, lá da Lei 7.960, quando estiver diante de um crime hediondo, terá por prazo o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. No nosso caso concreto, nós vamos representar por uma prisão temporária de 5 dias ou de 30 dias. Para isso, eu tenho que dominar o direito penal. Qual a tipificação que eu vou adotar para aquele caso concreto? Roubo qualificado pelo resultado morte. Se é roubo qualificado pelo resultado morte, primeiro eu vou na lei de prisão temporária. Bom, é cabível a prisão temporária para esse crime. E aí eu vou delimitar. Esse crime, eu já sei que é cabível a prisão temporária. Ele é crime hediondo? Ah, é crime hediondo, porque assim preleciona a lei de crimes hediondos. E o parágrafo 4º do artigo 2º vai falar, olha, você não vai seguir o prazo da Lei 7.960 para essa prisão temporária. Você vai seguir o prazo pelo princípio da especialidade trazido na Lei de Crimes Hediondos. Então, o prazo que nós iremos representar pela prisão temporária do Renato, lá no nosso caso concreto, será o prazo de 30 dias. Cuidado com isso, hein? Vamos lá, então, para construirmos esse raciocínio. O primeiro ponto que você tem que estudar é o ponto competência. Sempre que eu vou fazer uma peça prática profissional que eu tenha que me relacionar com o Poder Judiciário, ou seja, uma peça prática que esteja abarcada por aquilo que eu já citei nas aulas anteriores, abarcada pela ideia de reserva de jurisdição, eu tenho que dominar competência. E aí eu vou discorrer, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara criminal da comarca de Fortaleza, ou da vara criminal de plantão, ou juiz de direito plantonista da comarca de Fortaleza. O que as bancas gostam muito, primeiro, é o tratamento protocolar, e segundo, é a definição do juiz natural para a decretação dessa medida. Se já no problema tivesse falando que teve alguma medida anterior decretada por uma primeira vara, por exemplo, criminal de Fortaleza, esse juízo é prevento. E aí eu teria que ter atenção para as regras de competência lá do artigo 69 do CPP. Como a banca foi omissa com relação à questão da competência, nós vamos traçar pelo aspecto do primeiro critério de competência, que é o local do fato. O local do fato já ficou claro para nós que ocorreu em Fortaleza. Então, o que seria arguído aí seria exatamente isso quanto ao endereçamento. Aí entra um aspecto muito importante. Você mencionar que tem um inquérito instaurado. Professor, por que a banca ela trouxe para mim que o inquérito policial foi instaurado?
olha lá, formalizadas a portaria inaugural, ou seja, foi instaurado inquérito. Tem inquérito policial. Depois, aqui abaixo, a própria banca reconhece isso. Foi formalizado. Foi instaurado inquérito. Por quê, hein, professor? Porque a Lei 7960, ela traz para nós, como primeiro elemento, como primeiro requisito, caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Se você indica que está ainda em sede de boletim de ocorrência, não houve a formal instauração desse inquérito, já não cabe prisão temporária. Olha que interessante. Sério, professor? Sério. Porque se trata de um requisito legal, um requisito trazido pelo próprio artigo 1º da Lei de Prisão Temporária. Então, é muito importante você citar que houve a instauração do inquérito policial. E aí nós passamos para o preâmbulo. O preâmbulo, você já pode traçar um preâmbulo padrão que você vai usar ele para várias peças profissionais, para várias peças práticas profissionais, aonde você constrói uma ideia. Eu gosto de começar pela Polícia Civil, até porque eu entendo que o delegado de polícia é um representante da instituição Polícia Civil. A Polícia Civil é que tem prescrição constitucional representada, no caso lá, dirigida por delegado de polícia de carreira. O delegado de polícia é quem preside a investigação, mas a Polícia Civil é o órgão competente aqui, vamos dizer, com atribuição, essa competência, a competência administrativa, com atribuição para esse aspecto protocolar. Então, tanto faz você começar o delegado de polícia, representante da Polícia Civil do Estado do Ceará, tanto faz você começar pela Polícia Civil ou pelo delegado. Eu prefiro dessa forma. A Polícia Civil do Ceará, representada pelo delegado de polícia infrassignatário, infraassinado, como você quiser mencionar, no uso de suas atribuições constitucionais e legais conferidas, e aqui importante. Primeiro, quando eu vou fundamentar algo, eu não posso começar a fundamentar por um diploma que tenha menor hierarquia do que o outro. Eu sempre tenho que atentar para o diploma legal de maior hierarquia dentro da hierarquia das normas. Primeiro a ser citado é o aspecto constitucional. Então, a Constituição Federal é sempre o primeiro, e isso aqui serve para a dissertação, isso serve para a sua resposta em uma questão de prova discursiva. Sempre a fundamentação se inicia pelo diploma de maior hierarquia. Quando você adota isso, você não esquece. Olha que interessante. Quando você adota essa técnica, você não esquece qual é o diploma. Ou, por exemplo, você esqueceu, o CPP, esqueci. E aí quando você segue esse roteiro, você não corre esse risco. Então, o artigo 144, parágrafo 4º, já citado por mim, acerca da Polícia Civil. O artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830 de 2013, essa lei ela tem que ser obrigatória nas suas citações, porque a Lei 12.830 é que estabelece a presidência da investigação do inquérito policial através do delegado de polícia. É a lei da investigação pelo delegado de polícia. Então, o artigo 2º, parágrafo 1º, o artigo 4º, caput e seguintes do Código de Processo Penal e o artigo 2º da Lei 7960 de 89. Por que o artigo 2º, professor? Vamos lá. Porque o artigo 2º fala quem poderá representar ao juiz acerca da decretação da prisão temporária. Olha aqui. Artigo 2º. A prisão temporária será decretada pelo juiz, reserva de jurisdição, em face da
representação da autoridade policial. Essa capacidade postulatória de levar esse fato ao juiz de direito é inerente às atribuições do delegado de polícia prevista na Lei 7960, no artigo 2º. Então, aqui, se é a forma que você tem de chegar até o juiz levando esses fatos que foram apresentados lá na delegacia, você tem que mencionar obrigatoriamente, ok? Obrigatoriamente. Veja, então eu fui Constituição, Lei 12.830, Código de Processo Penal, ou poderia ter sido Código de Processo Penal antes da Lei 12.830, que a ordem dos fatores não alteraria, e, por fim, a Lei 7960, que é a Lei de Prisão Temporária, e aqui vai uma dica para você. Deixe sempre a legislação da peça que você vai utilizar para o final, porque já serve de elo para você indicar qual é a peça que você está produzindo naquele momento. Se você coloca a Lei 7960 para cima aqui, antes, por exemplo, do CPP ou da Lei 12.830, ficaria difícil de você estabelecer esse elo redacional. Vem a Vossa Excelência, ou vem a presença de Vossa Excelência, representar. O termo técnico é muito importante. Não é requerer, não é... Agora, professor, aonde eu tenho requerimento? Eu tenho lá na Lei de Interceptação Telefônica, na ótica do professor e na ótica de boa parte da doutrina, uma impropriedade técnica do legislador ao colocar o delegado de polícia requerendo a interceptação telefônica. Quem requer é parte. O delegado de polícia ele não é parte. Pode observar que o Ministério Público, quando ele vai levar alguma questão a juízo para fins de decretação de uma medida cautelar, ele requer. Por quê? Porque o MP é parte. E o delegado de polícia, ele representa o Estado naquele momento. O Estado, quando eu falo o Estado dentro da primeira fase da persecução penal. E ele representa, então, perante a autoridade judiciária, pela decretação da prisão temporária, em face de... Aqui é uma liberalidade. É importante você já colocar decretação da prisão temporária. Os alunos normalmente me perguntam, professor, eu coloco em caixa alta qual peça que eu quero, eu destaco, eu sublinho. Eu não faria isso. Por quê? Porque em boa parte das bancas, eu já abordei nas aulas anteriores, em boa parte dos editais, fala que é causa de reprovação e de eliminação do concurso o aluno identificar a peça ou identificar a questão discursiva. E isso, sem dúvida alguma, poderá caracterizar, por exemplo, sublinhar qual é a peça que você está fazendo, poderá caracterizar uma identificação de peça e, consequentemente, gerar a sua eliminação do concurso. Então, eu não faria, eu abriria a mão disso, eu colocaria pela decretação da prisão temporária e aqui uma liberalidade, em face de Renato de Oliveira. Você pode ou não colocar já de plano a identificação em face de quem você está representando por essa medida cautelar. Eu gosto de fazer dessa forma porque você já amarra em um momento inicial. Já logo no preâmbulo você já indica o que você quer em face de quem. Tá? Você já fundamentou, você já indicou qual é a medida, que é a prisão temporária, e você já disse em face de quem. Qualificado nos autos do citado inquérito policial pelas razões de fato de direito a seguir expostas ou adiante expostas, ou da forma como você quiser fazer esse arremate. Esse preâmbulo ele é muito importante, principalmente no âmbito da fundamentação e no âmbito da indicação de qual é a medida cautelar propriamente dita. Aí, nós passamos para a narrativa dos fatos. Eu vejo aí, às vezes, alguns alunos me perguntam, professor, os fatos, então, devem ser bem sucintos. Tomar muito cuidado com isso, porque existem peças que são eminentemente fáticas. A fundamentação se torna muito pequena. Se você coloca os fatos de forma muito pequena, muito exígua, você poderá ter problemas, por exemplo, para preencher 90 linhas, se for 90 linhas ou 60 linhas, conforme a sua banca colocar como limite de linhas para a sua peça prática profissional. Como nós já fizemos lá
na leitura do problema, eu separo como fato principal aquele fato in natura, o fato da rua, o fato que aconteceu. Então, olha lá, o presente inquérito policial foi instaurado para apurar o crime de latrocínio, roubo qualificado, aí você menciona o aspecto do direito material. Roubo com resultado morte, roubo qualificado pelo resultado morte, crime esse considerado hediondo, se você já quiser mencionar. Se não quiser, você só descreve qual é o crime traçado. Esse é o primeiro aspecto. Olha como é que tem uma ordem. Então, eu traço no preâmbulo qual a fundamentação para eu chegar até o juiz. Qual a fundamentação? Primeiro, Constituição Federal. Depois, legislação de igual importância, CPP, Lei 12.830, e indico já qual é a peça prática profissional. Em face de quem? Em face de alguém. E aí eu narro os fatos. Os fatos principais, né, aquele fato principal que de fato ocorreu, você narra e já traça no fato principal. Aqui você já tira, por exemplo, a oportunidade de você errar. Como assim errar, professor? Esquecer. E quando você esquece, você erra. Você já deve, logo de plano, traçar qual é o aspecto material. Qual o aspecto material? O aspecto material é a tipificação. Então, quando eu falo em aspecto material, meus amigos, eu estou falando de tipificação. Tá? Tipificação. Qual a tipicidade que tem aqui? Eu vou contextualizar isso dentro dos fatos, brevemente. Aí eu vou passar para o que a gente chama lá, nós temos vários cenários, e isso, quando você adentrar ao seio policial, você vai verificar, eu tenho o epitâmetro das circunstâncias de Quintiliano, exatamente voltado para saber data, hora, lugar. Isso é muito importante você trazer no contexto dos fatos, do fato principal. Então, ocorreu 22 horas do dia 5 de setembro, o quê? O latrocínio. O latrocínio ocorreu dia 5 de setembro. Você constrói um raciocínio lógico. Ó. Observe que, da leitura do problema, eu não tenho isso. Eu começo no dia 10 de outubro. O dia 10 de outubro já é o desdobramento. Então, eu tenho que começar pelo início, de fato. Quando que foi o crime? Dia 5 de setembro. Porque é sobre o crime que eu estou traçando nos fatos. Tranquilo? Olha que interessante. Então, eu inicio pela data, hora e lugar do fato principal. Esse é o grande detalhe. Ocorrido por volta de 22 horas, do dia 5 de setembro de 2014, na Avenida Bernardo Manuel, esquina com a Rua Cristo Redentor, que teve como vítima a pessoa de Alfredo Medeiros. Já menciona a vítima. Os personagens são importantes. Professor, o que eu não posso cometer? Inventar fatos, senhores. Você não está ali para inventar fatos. Tá? O qual foi alvejado por um disparo de arma de fogo na cabeça. Aí eu tenho os desdobramentos fáticos. O que são os desdobramentos fáticos? Desdobramentos daquele fato principal. Professor, eu preciso abrir um campo. Isso aqui, meus amigos, olha, para que não tenha dúvida, tá? Isso aqui é para nossa aula, para fins didáticos. A santa didática manda eu orientar você a narrar fatos. Mas isso aqui é através de uma redação única, de uma redação escorreita sobre os fatos. Tudo bem? Mas isso aqui é para você entender, para você organizar raciocínio. Aí eu vou para o desdobramento fático, ou para os desdobramentos fáticos, que nós tivemos vários. Aí no dia 10 de outubro de 2014, a filha da vítima, Anitta, estava saindo de uma feirinha de artesanato quando avistou Renato em meio a um grupo de pessoas que parecia usar drogas, reconheceu, começou a gritar para que alguém o detivesse, quando então algumas pessoas o seguraram até a chegada da polícia militar. Prof, você trouxe isso aqui, né? Sim. O que eu quero de você quando você for realizar os seus fatos? Eu não quero que você copie o problema. O problema não deve ser copiado.
Você aqui nos fatos não pode ser muito sucinto, mas você tem que adotar o seu poder de síntese. Primeiro, você narra o fato principal, o que aconteceu, quando aconteceu, sem copiar o que está escrito no problema. Você vai usar os dados do problema. Aí o desdobramento fático qual foi? Aí eu tenho, olha, Renato tentou se evadir. É um dado importantíssimo no desdobramento fático. E todos foram conduzidos ao plantão do 8º Distrito Policial. Aí eu já vou para um desdobramento de finalização dos fatos. Que desdobramento é esse, professor? É o elo entre fatos e fundamentação. Eu já tenho que saber como eu vou fundamentar. Aí eu narro brevemente a narrativa da Anitta. A Anitta é a filha, é a principal testemunha do evento criminoso. Ela reconhece o autor, né, o investigado. Então ela tem que ser destacada. Só que eu não vou copiar o que o problema disse. Aqui é só para você contextualizar. Então, a narrativa de Anitta, filha da vítima fatal, descreve que estava em companhia de seu pai no veículo da família. Pronto, você que já contextualizou. Porque você já está fazendo elo com o que você vai fundamentar. Movimento brusco, né, do movimento do pai fez com que Renato atirasse. Renato ainda subtraiu o telefone. Tudo isso tem que estar num contexto. Aqui é um parágrafo. É um parágrafo bem descrito para a Anitta. Ademais, Renato, ao ser conduzido à presença da autoridade policial, negou ter cometido qualquer crime em seu interrogatório, além de não ter fornecido seu endereço residencial e disse que pernoita nos lugares aonde realiza bicos como pintor. Pronto, você já descreveu. Ó. Olha o elo. Isso aqui é o quê, hein, professor? Isso aqui já vai formar o fumus comice delicti. Já é o elo, mas a gente não vai... a gente não vai traçar dessa forma. Está dentro dos fatos ainda. Prof, eu posso ter 3 parágrafos? 3 parágrafos. Um parágrafo, fato principal. Outro parágrafo, desdobramentos fáticos. E terceiro parágrafo, o elo já entre fatos e fundamentação. Aonde eu vou descrever interrogatório do investigado, depoimento da genitora primeiro, narrativa da Anitta, interrogatório do investigado, depoimento da genitora de Renato, que nega, né, que o filho seja ladrão, o filho é só viciado em drogas e que mora com ela. E, por fim, a providência de verificação dos antecedentes criminais. Aí eu passo para o aspecto da fundamentação. Veja, eu já criei um elo. Não gera uma ruptura, não forma uma ruptura onde o examinador da minha prova vai ler e fala assim, peraí, isso aqui não tem muito nexo entre o final dos fatos e os fundamentos. Eu contextualizei os fatos da melhor maneira. Aonde que está o segredo, então, professor? O segredo está na leitura do problema. Olha lá, fato principal, diligências, desdobramentos, né? E aqui já o elo. Ó. O elo. Desdobramentos e elo. Elo com a parte de fundamentação. Pronto. Pronto, você já pegou isso aonde? Na leitura. E aí você já detecta que o boletim de ocorrência ainda não tinha sido instaurado inquérito. Momento inicial. Não pode ser preventiva. Tudo bem? Olha que interessante. Já carece aqui, nesse caso concreto, já não é preventiva por conta disso. Legal. Aí eu vou para os fundamentos. A presente investigação se amolda perfeitamente aos requisitos descritos, tem que mencionar o aspecto legal, no artigo 1º, notadamente nos incisos 1 e 3. Ah, professor, o que é o erro comum aqui? E eu deixei propositalmente. Não mencionar qual diploma. O que você está falando aqui? Artigo 1º da onde?
notadamente nos incisos 1 e 3 da onde? Então, aqui, ó, você não pode deixar de mencionar que nós estamos falando da Lei 7960/89. Tudo bem? Atenção para isso. O inciso 1 fala o quê, hein? Preleciona que a prisão temporária somente será decretada se imprescindível. Aqui está um ponto que a gente vai abordar, a nova sistemática trazida pelo STF quanto à decretação da prisão temporária. E você vai ter que descrever isso modernamente. Tá? As representações de prisão temporária daqui para frente, elas precisam ter um campo dentro dos fundamentos acerca da jurisprudência do STF. E é o que eu vou contextualizar com você ao final. Imprescindível para a investigação. Fato esse comprovado pelo teor das peças de polícia judiciária. Que peças? Que peças produzidas até o momento? Quais foram as peças de polícia judiciária produzidas até o momento? Professor, formalizadas, portaria, declarações da vítima, de Maria de Oliveira, o auto de reconhecimento, o interrogatório do indiciado. Olha lá, essas são as peças. Você citando genericamente já é o suficiente. Além de que a segregação cautelar trará certamente novos fatos e elementos probatórios indispensáveis ao deslinde desse inquérito policial. Isso aqui é uma narrativa minha, mas que você pode construir da melhor maneira possível. O que você tem que ter logo de cara nos fundamentos? Os fundamentos aqui, nós estamos falando diretamente da prisão temporária. De outra banda, o inciso 3 do mesmo artigo 1º traz o rol dos crimes que autorizam a decretação da prisão temporária. Bom, então, estando na linha C, a previsão legal... Opa, aqui escapou, aqui é o 157. Parágrafo 3º, né? Para você. Aqui, não sei o que houve aqui. Errei. Houve um equívoco aqui. Beleza. Ó, só para você contextualizar. CP. Então, olha lá. Não é homicídio. Não é homicídio. É o quê, professor? Roubo qualificado pelo resultado morte. Perfeito. Então, olha lá. Estando amoldado lá na linha C. O latrocínio, não sei por que ficou homicídio aí. Olha lá, olha a lei. Olha a lei. Olha a lei. Expresso para nós, ó, a linha C. Inciso 3, a linha C. Perfeito. Perfeito. Contorno diferenciado possui o caso em tela, uma vez que o crime investigado se amolda ao artigo 1º da Lei 8.072. Pronto, você já disse que estamos diante de um crime hediondo. Qual é a regra de fundamentação, então, aqui, professor? Eu falo dos requisitos primeiro. Então, primeiro, ó, primeiro momento. Requisitos da medida. Quais são os requisitos da medida? Estão lá na Lei 7960. Perfeito. Depois eu falo que estamos diante de um crime hediondo. Então, olha, segundo, crime hediondo. Eu tenho dois formatos de prova. Se eu tiver uma prova em que eu posso verificar e fazer a consulta à legislação, é interessante você mencionar tecnicamente todos os artigos. Se eu não tiver, professor, a possibilidade, você deve mencionar. Eu não lembro qual artigo
lá da lei de crimes hediondos eu devo citar, mas você tem que citar a lei de crimes hediondos. Para você indicar que o roubo com resultado morte é um crime hediondo. Pronto. Então, esse é o segundo contexto de fundamentação. Olha lá. Você menciona se você tiver a possibilidade de consulta. Algumas provas, principalmente as provas em que a primeira fase é em conjunto com a segunda fase, não tem possibilidade de consulta. Então, você tem que saber que o roubo com resultado morte é um crime hediondo. E cita isso já logo no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo. Beleza. Além disso, o prazo das prisões temporárias em casos de crimes hediondos é de quanto? 30 dias, porque você já sabe, de acordo com o artigo 2º da mesma lei. Você já sabe que a gente já foi lá. A investigação demonstra até o presente momento elementos razoáveis ao indicar a participação do representado. Aqui a terminologia. Representado. Você pode usar isso como sinônimo a indiciado. Cuidado, eu não gosto muito da utilização do termo indiciado indistintamente. No caso concreto, por quê, professor? Porque no caso concreto, o examinador trouxe que ele já foi formalmente interrogado. Olha aqui, ó. Ele foi interrogado. E aqui, no final, nas providências, já disse que ele foi indiciado. Porque a terminologia indiciamento não é uma terminologia para ser usada indistintamente. Indiciamento é um momento específico no curso do inquérito policial, aonde o delegado de polícia, nos termos do artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013, ele decide pelo indiciamento de uma pessoa, onde ele indica que aquela pessoa vai sair do aspecto de ser um suspeito para ser um indiciado por aquele fato. Ou seja, carrear acerca daqueles fatos elementos probatórios, elementos de informações suficientes para indicar que há indícios de autoria que recaem sobre aquele indivíduo. Então, indiciamento não é um termo para ser usado indistintamente. Em que pese até o nosso Código de Processo Penal utilizar indistintamente esse termo. Mas para você, na sua prova, não recomendo que use em todos os aspectos. Aqui, nesse caso concreto, nós poderíamos usar o indiciado. Mas nem sempre eu vou ter a figura do indiciamento no corpo do problema. Então, você usar indiciado, na minha ótica, é uma impropriedade. Investigado é o termo correto. Tá? Investigado, e aqui, ó, representado seria uma alternativa. No crime de roubo qualificado pelo resultado de morte. Não se trata de uma referência genérica à imprescindibilidade para as investigações. São jargões. Aqui são jargões jurídicos que você pode utilizar para fins de robustecer ainda mais a sua representação, dada a natureza grave do delito, mas sim de indícios veementes de autoria trazidos pelo bojo da investigação, quais sejam. Olha lá. Ademais, e aí você vai mencionar quais são aqueles elementos veementes. Professor, eu posso abrir um parágrafo só indicando que é imprescindível e já linkar isso com o requisito ou pressuposto, como alguns doutrinadores chamam, do periculum libertatis, e aqui você tem que saber mencionar bastante acerca do periculum libertatis. O que eu gosto? Vamos lá. Eu vou até mencionar para você aqui, para que você tenha toda essa contextualização e não se perca na fundamentação temática no contexto da investigação. Olha aqui. Dentro desse cenário, eu vou fazer a divisão aqui para você, para que você não deixe escapar o contexto probatório.
Olha aqui. Dentro desse cenário, deixa eu compartilhar com você. Aí, olha só. Não quero você aqui. Aqui é um momento crucial da peça. Veja, quando a gente fala em imprescindibilidade para as investigações, dada a natureza grave do delito, mas sim de indícios veementes de autoria trazidos pelo bojo da investigação, quais sejam, aí você vai citar. Você vai citar o quê? Oitiva de Anitta, reconhecimento, isso para mim já é o suficiente para a decretação da temporária. Tudo bem? E prova da existência do fato, que nós temos. Professor, então eu cito e ao final eu arremato com que ideia? Eu arremato com que isso, o depoimento de Anitta, o reconhecimento de Anitta em face de Renato e a prova cabal da existência do fato, estamos diante do fumus comissi delicti. Então, o fumus comissi delicti, que é exatamente a prova cabal da existência do fato e os indícios de autoria. Então, o que é o fumus comissi delicti, professor? Indícios de participação nos fatos. Associado à ideia da materialidade desse fato. Então, indícios de autoria e materialidade, fumus comissi delicti. E o periculum libertatis, professor, que é outro pressuposto inerente à medida cautelar, principalmente as medidas. O fumus comissi delicti, então, é o primeiro. Por isso que eu abri esse campinho aqui para você ter essa dimensão. E o segundo, prof? O segundo é o periculum libertatis, que é o perigo da não decretação da medida, é o perigo de manter esse indivíduo em liberdade. O que ele coloca em risco aí? Nós temos aqui que é notório o periculum libertatis, porque ele não tem residência fixa. Olha lá o dado. Olha o dado do problema, você usando, contextualizando. Porque quando ele foi descoberto, ele ainda tentou fugir ao ser reconhecido, ele não tem residência fixa. Então, isso são elementos que indicam o periculum libertatis. Vamos voltar na fundamentação? Vamos lá. Prof, o que eu vou citar primeiro? Primeiro, a Lei 7960, se cabe ou não a medida. Já vimos que o inciso 1 e o inciso 3 estão preenchidos. O inciso 1, imprescindível para a investigação. 3, o crime de latrocínio, roubo qualificado pela morte, está presente no rol taxativo de cabimento da medida. Depois eu falo que o crime é hediondo, então o prazo já vai ser outro, você já sabe, mas você não vai mencionar somente o prazo. Você tem que destacar primeiro que é crime hediondo e depois que o prazo da prisão temporária nos crimes hediondos é um prazo diferenciado, é um prazo de 30 dias. Posteriormente, eu já passo para os pressupostos. Quais os pressupostos? Fumus comissi delicti é o primeiro. Indícios de autoria e materialidade na participação dos fatos. Tem que traçar que o Renato tem indício de autoria contra o Renato para representar por uma prisão em face dele, uma medida cautelar de natureza pessoal. E o segundo pressuposto é o periculum libertatis, que é exatamente o perigo de manter esse indivíduo em liberdade. A segregação cautelar aqui, porque você tem que lembrar que a regra é a liberdade. A prisão é sempre a exceção. Mas por que vai... Então, por que é necessário prender? É necessário porque ele tentou fugir quando ele foi descoberto e quando ele foi reconhecido,
E segundo, porque ele não possui residência fixa e nem emprego fixo. E aí você destaca que é medida excepcional, é sempre bom. Ó, é ser disso que a prisão temporária é uma medida excepcional, em havendo outros meios de prova para completar as investigações, a prisão se torna desnecessária. Contudo, esta não é a situação trazida nesse inquérito policial. Você cria um jargão técnico genérico e que vai demonstrar para o examinador que você domina que prisão em matéria processual penal é sempre a exceção à regra. Perfeito. Considerando, então, os fatos, plenamente cabível a prisão temporária, materialidade, crime de latrocínio, ok. E aqui eu chego no campo que eu vejo como campo modernamente falando, que tem que ser citado por você na sua petição, na sua peça prática acerca da prisão temporária. O STF recentemente estabeleceu 4 balizamentos, alguns até indicam que seriam 5, mas eu traço como 4, que é a narrativa feita pelo próprio STF, 4 balizamentos jurisprudenciais para a decretação da prisão temporária. O STF, então, enrijeceu aquelas decretações de prisão temporária à torta e à direita. Hoje, a decretação da prisão temporária ficou mais restrito, segundo o STF, decisão de não mais de um mês. E aí, o que você tem que saber? Por derradeiro, aqui é a narrativa, o caso em tela se amolda às novas prescrições do Supremo Tribunal Federal quanto à decretação da prisão temporária. Olha que aqui a peça passou a ser uma questão discursiva. Muito mais do que uma peça só. Você demonstrar que você está antenado na modernidade da jurisprudência. Olha lá, quais são, então, os requisitos firmados pelo STF? O que você vai guardar? 2 já estão na lei. 2 a gente já falou. 1, for imprescindível para as investigações do inquérito, é o inciso 1 lá da própria lei. 2, houver fundadas razões de autoria e participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1º, inciso 3. Não pode, então, aqui ter analogia em malam partem, não pode, tem que ser aquele rol. Então, o STF reafirma que o rol lá da Lei 7960 é um rol taxativo. O que tem aqui? O que é o segundo, então, professor? O segundo é fumus comissi delicti. Beleza? Então é o rol taxativo. Agora vem os 2 modernos, mas você tem que citar os 4. Se for justificada em fatos novos e contemporâneos. Veja que na lei de prisão temporária não há essa necessidade aqui. Não há essa necessidade de que se tenha fatos novos ou contemporâneos. Contudo, o pacote anticrime alterou o CPP lá no capítulo da prisão preventiva, indicando que a prisão preventiva só pode ser decretada com o advento de fatos novos ou contemporâneos. Eu tenho que ter um fato novo ou contemporâneo. Qual é o aspecto da contemporaneidade que você tem aqui? Você tem aspectos contemporâneos nesse problema. Não tem um mês da ocorrência do latrocínio, ele foi reconhecido. Então, é um fato contemporâneo. Beleza? E o fato novo, professor? O reconhecimento da Anitta. Então, o reconhecimento da Anitta é um fato novo. E o fato contemporâneo? Cerca de um mês do crime. Então, cabe temporária. Cabe temporária. Preencheu
esse requisito jurisprudencial do STF. E 4, for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. Condições pessoais, já tem condenação por tráfico. Lembra dos maus antecedentes? Gravidade concreta do crime. Olha lá, não precisa ser a gravidade em abstrato. A gravidade, próprio latrocínio, e na modalidade que foi praticada aí. A gravidade em si do latrocínio já geraria um indicativo e como foi, né? Como foi a prática delituosa já demonstraria. Então isso aqui passa a ter uma relevância muito grande. Quando da cobrança em prova, foi em 2015, nós não tínhamos esse balizamento jurisprudencial. Agora em diante, você tem que mencionar esses 4 balizamentos do STF. Vou até separar para você aqui, ó, para que você interprete corretamente, mas tem que ser citado. Tem que ser, professor? Tem. Tem porque demonstra um diferencial seu com relação aos demais candidatos. Esses 2 aqui são, de fato, inovadores. Os outros 2, já tínhamos um como pressuposto genérico das medidas cautelares pessoais e o A está prescrito em lei, lá no inciso 1 do artigo 1º da Lei 7960. Mas você tem que mencionar que eu tenho fatos novos e contemporâneos e que a gravidade inconcreta do crime e as circunstâncias pessoais do indiciado indicariam para nós a necessidade da decretação da prisão temporária. Dos pedidos, frente a todo exposto acima, presentes os requisitos legais autorizadores da medida, com amparo nos artigos 1º, 1, 2 e 3. Aqui o 2 não. 1 e 3, C, e parágrafo 2º, caput, ambos da Lei 7960, combinado, né, com o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei de Crimes Hediondos, represento pela decretação da prisão temporária do indiciado se repete, tá? Se repete. Aqui, ó, isso é uma dúvida muito comum da prisão temporária do indiciado Renato, pelo prazo de 30 dias após ouvido o Ministério Público, porque é um regramento da Lei 7960 com relação ao processamento. Nestes termos, pede a guarda deferimento Fortaleza, delegado de polícia, lembrando que não pode assinar a peça, porque seria a identificação da peça, e com isso você estaria eliminado do concurso. Meus amigos, aqui só para não ficar, deixa eu apagar, porque senão ficou confuso para você, né, porque a gente correu aqui para você ter os 4 balizamentos trazidos pelo Supremo Tribunal Federal no que tange à prisão temporária. Ficou bem mais rigoroso, então, como o juiz vai lidar com uma prisão temporária a ser decretada. Ok, senhores? Olha que interessante, então. Veja que não tem nada demais. O que tem é exatamente a sua técnica. Primeiro, uma abordagem de competência. Tem que ter inquérito instaurado porque é exigência legal. Depois, preâmbulo padrão. Representar. Veio a presença de Vossa Excelência, representar. Legal. Aqui fala-se em representar. Lá no pedido fala represento, porque lá é você o delegado de polícia. Dos fatos, lembrar daquela divisão, fato principal, desdobramentos fáticos e um elozinho, você tem que ter um gancho, um elo entre os fatos e a fundamentação. Seria a narrativa da Anitta, o interrogatório do investigado, o depoimento da genitora do Renato, citações breves, tá? E os antecedentes criminais. Fundamentos, eu já entro na parte de fundamentação, adentrando exatamente a Lei 7960 e os requisitos trazidos por ela. Depois, eu trago a hediondez, crime hediondo, mencionando que o latrocínio, que você já indicou lá no início dos fatos. Eu gosto da parte do direito material, do direito penal, logo de cara, porque você já demonstra para o examinador que você domina o direito penal inerente ao problema. Tudo bem? Depois, depoimento da genitora, antecedente, né? Aí, fundamentos. Primeiro,
Lei 7960, os requisitos. Crimes hediondos, vai falar que o crime proposto por você é um crime hediondo. Depois, o prazo da prisão é diferente, é de 30 dias. E depois, você já vai trazer para o campo dos pressupostos. Vai trazer indícios de autoria e materialidade brevemente, mencionando que isso representa o fumus commissi delicti. Vai trazer o porquê que é perigoso manter ele em liberdade, que é o periculum libertatis, porque ele pode fugir, ele tentou fugir já, e ele não possui residência fixa, emprego fixo. Tá? Destacar num jargão que a prisão é sempre uma medida excepcional no nosso ordenamento jurídico brasileiro e traçar já os aspectos inerentes à nova decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à decretação da prisão temporária. Imprescindível para as investigações do inquérito, fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes, artigo 1º, então o rol taxativo e o latrocínio está lá. Fatos novos e contemporâneos, e a medida tem que ser adequada à gravidade em concreto, não somente em abstrato, além das circunstâncias e condições pessoais do indiciado. Além disso, do pedido, você representa pela decretação, pelo prazo de 30 dias, mencione o prazo novamente, após ouvir do Ministério Público, porque é uma prescrição legal trazida na lei de prisão temporária. Nestes termos, aguardo deferimento, Fortaleza, delegado de polícia. Esse é o cenário, então, meus amigos, de contextualização de uma representação de uma prisão temporária. Veja que você, então, quando você separa já desde a leitura do problema, facilita quando você for redigir a sua peça prática. Tudo bem? E com certeza você se tornará um expert nas redações de peças práticas, sabendo distinguir, sabendo diferenciar o que o examinador quer naquele caso concreto. Tudo bem? Olha, fico por aqui. Um grande abraço a você. Fique atento, porque as aulas, elas são importantes para você sedimentar esse conhecimento, entender o que nós temos dentro desse contexto da prova discursiva e não deixe para estudar para a prova discursiva quando você for aprovado na primeira fase. Não deixe, porque você pode estar colocando em xeque a sua aprovação. Tudo bem? Um grande abraço a você e vamos com tudo. Um abraço.